Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje você está trazendo aí mais um 2 em 1 aí do canal do Guilherme Analisa, onde nós estamos aprendendo mais sobre mitologia grega. Vou estar trazendo o vídeo A Caixa de Pandora e também o vídeo A História de Poseidon. Entre esses vídeos estaria o vídeo O Verdadeiro Vilão da Mitologia Grega, se não me engano. Infelizmente esse vídeo foi excluído aí do canal aí do Guilherme, mas eu acabei assistindo aí em off um react dele, então eu vi por cima ali o vídeo. Zeus é um grandiosíssimo filho da puta. Ele fez muita merda. Entre as barbaridades que ele fez, desde transformar aquele profeta lá em cego e mandar as arpias zoar o banquete dele. Pra mim, os piores foi o do Prometheus lá, porque ele só queria, tipo, ajudar a humanidade, e a Caixa de Pandora. Pra mim, foi os dois maiores, com certeza. E outro vídeo que tava entre esses era os deuses mais ridículos da mitologia grega, que nós já reagimos aí, antes aí de seguir a ordem. Então vai estar passando aí nos cards aí o react aí desse vídeo. Depois vocês vão lá e dar uma conferida. Também vai estar passando aí os outros reacts que a gente já trouxe da playlist aí de mitologia grega. Mas em geral é isso. Mas antes de reagir, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me diz aí se vocês estão gostando ou não aí dos reacts. Apoiem aí para mim acabar de estar trazendo mais aí reacts sobre isso aí no canal. Mas em geral é isso. Então, sem muita enrolação, bora reagir. Salve. Você sabe que os povos antigos eram machistas quando eles escrevem uma história onde a pior punição para a humanidade é a criação da mulher. É, eles eram bem machistas. Durante o reinado de Cronos, o pai de Zeus, havia um deus titã chamado Iápeto, que por sua vez teve dois filhos que são muito importantes para essa história: Prometeu e Epimeteu. Ah, Prometeu é o filho dele. Se você tem mais de 12 anos e você riu dos nomes deles, você devia ter vergonha. Eu não ri. A relevância desses dois personagens por dentro. vem do fato de que eles criaram os primeiros seres vivos. No caso, Epimeteu ficou responsável por criar os animais, enquanto Prometeu criou o homem. Tá. E quando eu digo homem, é literalmente, só tinha homem, festa da salsicha total. De qualquer maneira, a humanidade tinha uma vida tranquila. Aí não dá. Sem guerras, sem doenças, e mulher é a melhor coisa que existe. E como eles não morriam de velhice, não havia necessidade de reprodução. O que não significa que a vida deles era perfeita. Porque Zeus, com seu complexo de superioridade, não permitia que os humanos se desenvolvessem. Eles não tinham nem acesso ao fogo. É, isso falou lá no outro... Isso deixava Prometeu muito triste. Outro vídeo que eu assisti. Ele realmente amava a sua criação. Ele queria ver o progresso da humanidade. Mas Zeus deixou estritamente proibido que qualquer um entregasse o fogo aos homens. E você pode interpretar isso como uma metáfora. Porque enquanto os animais eram dotados de força, velocidade, asas, garras, eles conseguiram se defender. Que realmente o tornasse especial. E por isso Prometeu, que e sempre desejou a inteligência, né? Queria que eles tivessem o dom mais importante de todos: a inteligência. Exato, olha aí, ó. Caralho, previ. Pelo fogo. Então o Titã decidiu que, mesmo indo contra a vontade de Zeus, ele iria presentear a sua criação com o que ela mais precisava. E para isso, entrou furtivamente na forja de Hefesto, roubou o fogo e entregou para o Cara, homem. Essa furtividade aí, Mas né? assim que a humanidade fez o não é muito furtivo, não. Zeus percebeu que tinha alguma coisa de errado. Aí não Zeus com inveja do churrasco. Quem, obviamente, para, Zeus. Isso, o que imediatamente provocou a mais intensa fúria do rei do Olimpo. E quem conhece ele sabe que quando o assunto é castigar, o fim de uma égua é sinistro. Então, deu pra ver lá. Zeus foi até a forja conversar com o seu filho. Hefesto, como é que você não percebeu Esse teatro dele é bom. Roubou o fogo? É muito bom. Hã? Esquece, não é por isso que estou aqui. Hefesto, você vai fazer uma coisa pra mim. Eu preciso que você crie a mulher. É o Hefesto que cria a mulher? É tipo o homem, só que um pouco menor e de vez em quando sangra. Ah, que nem quando corta com a espada. É, tipo isso. Ah. Saquei, pode deixar. Cara, eu fico imaginando esse diálogo, mano. Não é possível. Que foi assim, tá ligado?
Me escuta. A mulher é uma criatura delicada. Então, eu realmente preciso de toda a sua sutileza nesse trabalho. Porque da última vez que eu tava com dor de cabeça, você me deu uma machadada na testa. Ué, resolveu, não resolveu? Abriu a testa A tua mãe do já te jogou num precipício quando você era um bebê de tão feio que você é. Zeus ao meio. Isso é verdade? Não me obriga a fazer o mesmo. Jogaram ele no precipício, caralho. Enquanto isso, Prometeu, percebendo que Zeus estava planejando alguma coisa e sabendo que não teria como escapar de sua ira, foi até sua esposa e seu filho recém-nascido chamado O Deucálion. Hefesto é filho de Hera? E nisso, descobre que o seu maior medo tinha se tornado realidade. Pois quando ele optou por ficar do lado de Zeus durante a Guerra dos Titãs ao invés do de seu pai, o Titã da Mortalidade profetizou que todos os seus filhos nasceriam mortais. E esse destino tragicamente se concretizou com Deucálion. E nasceu Prometeu, então, mortal. abraça sua família e diz o quanto ele os ama. E mesmo sem explicar, sua esposa entende que esse não é um simples momento de afeto. Ele vai partir. Ele então dá um beijo em sua amada e, olhando nos olhos cheios de lágrimas dela, promete que não importa o que aconteça, ele iria sempre proteger o filho. A amada Eu tive que escolher dele muito bem as palavras dessa foi frase criada pra não por ter que ele, né? Prometeu. E assim que o criador da humanidade se Mas não afasta tinha as de mulheres sua ainda. família e sai do recinto, Hefesto já tinha criado, ele então. vê que Zeus já estava esperando do lado de fora. Terminou sua despedida? E com isso, Prometeu é levado até o alto de uma montanha e acorrentado a uma rocha. Mas, Sim. obviamente, o castigo não seria só isso. Da Então, águia lá, né? ao Tô comando ligado. de Zeus, uma águia pousou Esse no daí eu seu conheço. corpo e começou a se alimentar de sua carne. Ele sempre causando se uma dor regenera, né? inimaginável e parando apenas após devorar o seu fígado. A ave então vai embora. Tinha e, ele no sendo God of Zeus War. imortal, o seu corpo começa a se regenerar. O que infelizmente se torna sua maldição, pois ele foi condenado a permanecer acorrentado na montanha e ser visitado pela águia todos os dias por toda Que merda, a eternidade. Imagina a dor. Aí, depois de executar o castigo, Zeus volta à Forja do Olimpo para ver se a encomenda dele já estava pronta. E Hefesto, sendo a personificação da eficiência, já tinha terminado. E Tá, foi mas- assim que surgiu Pandora, a primeira mulher. Pandora é a primeira mulher? Zeus Mas e a apresentou sua mulher nova criação para todos os deuses do Olimpo, dizendo que ela era do um presente Prometeu? pra Era uma humanidade. titã? Porque ele sabia que se ele revelasse o seu verdadeiro plano sombrio, quase todos iriam se opor, gerando um conflito perigosíssimo. Então Zeus optou por ludibriar seus colegas do Olimpo e utilizar Pandora como uma bomba relógio. E a próxima parte desse plano foi convidar todos os deuses a presentear a primeira mulher com algum dom. Afrodite lhe deu beleza, Atena passou destreza manual, Apolo a ensinou a cantar, Poseidon a nadar e assim por diante. Legal. Até que chegou a vez de Hera, pois ela era cúmplice de Zeus. E se Pandora era uma bomba, a rainha do Olimpo estava prestes a acender o pavio. Porque o dom que ela entregou de presente foi a curiosidade. Na Meu... sequência, Zeus dá um passo à frente e diz que em troca de todas as oferendas que ela recebeu, Pandora teria que provar sua confiança. E com isso, o rei do Olimpo lhe entrega uma caixa. Que na verdade era um jarro, né? Só que no século XVI um cara traduziu errado e aí todo mundo começou a chamar de caixa. Mas como Jarro não de tô a fim Pandora? mudar o título pra O Jarro de Pandora, É. vamos continuar chamando de caixa. Caixa é mais, Continuando a é mais maneiro. Zeus entrega o recipiente e diz que ela nunca deverá abrir, em hipótese alguma. E os outros Porque deuses jarro já é concordam que aberto uma troca também. justa. Com tudo resolvido, chega a hora de Pandora ir para o mundo dos homens. E eu sei que nesse exato momento muitos de vocês estão se perguntando: peraí, quer dizer que tem um monte de homens e só uma mulher? Pois é, galera, é o velho problema das Smurfette. Mas de qualquer maneira, Zeus já sabia exatamente para quem ele ia entregar Pandora. Pois entre os homens vivia o irmão de Prometeu. E como o rei do Olimpo queria se envolver o mínimo Hipometeu? possível com a trajetória de Pandora, ele resolveu escolher alguém para levar ela até Epimeteu. E Pimeteu. E adivinha quem foi? Hermes, o motoboy do Olimpo. Fala aí, truta, tudo certo? Seguinte, meu velho disse que tu é firmeza, mano, tu é parça. E como ele ficou sabendo que você tá solteiro, meio na seca, ele quis fazer um agrado pra você, tá ligado? E fica sussa que eu sei como é que é. Eu mesmo já tô subindo pelas paredes, velho. E pior que com a Talária eu consigo mesmo. Bom, a Pandora já tá chegando. E cá entre nós, ela é mó gatinha, véi. Pô, meu pai podia ter dado ela pra mim, né? Ah, mó cuzão. Então ela entra Certeza no recinto que ele preferia e, uma moto. percebendo todos os seus atributos, Epimeteu imediatamente se apaixona.
Eles então se casam e começam uma vida felizes juntos. Tá. Porém, sempre com a caixa ao lado. E ela sabia muito bem que não deveria abrir. Mas a cada dia que passava, a curiosidade presenteada por Hera se tornava mais angustiante. O que tem Então, dentro da inevitavelmente, caixa? O dia fatídico chegou. Pandora sucumbe à tentação e abre a caixa. Mas o que ela não sabia era que dentro dela, Zeus havia colocado todos os males do mundo. Inveja, crueldade, guerra, fome, doenças. E quando foi aberta, todas essas calamidades saíram e se espalharam pelo planeta. E a culpa foi de E Pandora Pandora. tenta fechar a caixa para impedir que tudo escape de dentro dela. Mas era tarde demais. Os males já tinham saído e estavam prestes a trazer desgraça e sofrimento para toda a humanidade. A única coisa que restou dentro do recipiente foi a esperança. E existem muitas interpretações dessa metáfora. Porque se a esperança foi a única que não saiu da caixa, isso significa que ela é a única coisa que o homem não recebeu. Tanto que existe uma versão dessa história que diz que, na verdade, a caixa continha todas as virtudes da humanidade. E quando foi aberta, todas elas se perderam e apenas a esperança continuou a existir. Mas também existe uma interpretação que diz que Prefiro a dentro do primeira. recipiente realmente estavam os males do mundo. E que a esperança estava no meio, porque ela também é um deles. Pois como já dizia É um mal? Nietzsche, a esperança é o pior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento do homem. Caralho, Mas que chega de falar frase, disso, que não é mano. uma aula de filosofia. Que frase profunda, hein? Quer dizer, a não ser que esse vídeo esteja Mas sendo eu passado ainda numa prefiro sala de ter aula. esperança. Aí, tecnicamente, ele seria... Enfim! Os deuses do Olimpo ficaram tristes com esse acontecimento, porque a maioria deles gostava da humanidade. E como Pandora abriu a caixa de livre e espontânea vontade, Zeus saiu isento de culpa. Aí, mesmo com as pessoas se tornando cada vez mais egoístas... Nossa, e Zeus é cruéis, muito cuzão, cara. Epimeteu e sua esposa Ele é continuaram suas muito vidas. vingativo, E nisso, tiveram intrigadorzinho. uma filha, chamada Pirra. Que nome lindo. Irra. Então os anos se passam, a garotinha cresce e, sendo uma semideusa, ela era muito hábil e aprendia tudo com muita facilidade. Mas ao mesmo tempo, ela era muito introvertida. Ela nunca se interessou em namorar e só ficava na dela. Até que um dia, ela ouviu falar que na Tessália havia um homem que desde muito cedo se destacava em tudo o que fazia. Um excelente Aquiles. guerreiro, estrategista, filósofo. E Aquiles? as façanhas desse prodígio eram tão impressionantes que logo sua reputação se espalhou pelos reinos. Então, pela primeira vez, e talvez puxando as características de sua mãe, a curiosidade de Pirra falou mais alto. E com o apoio de seus pais, ela foi a Tessália tentar conhecer este homem. Chegando lá, ela passa um bom tempo procurando. Até que um dia, ela finalmente o encontra. E, sendo filha de um deus, consegue sua atenção. Os dois então começam a conversar, eles veem o quanto eles têm em comum, e logo sentimentos começam a surgir. Então, o rapaz já apaixonado convida a garota para que fique com ele na Tessália. E Pirra, repleta de alegria, aceita. O casal continua a se conhecer, e a cada dia que passava, mais ela admirava a sabedoria e senso de justiça de seu amado. Quem era o amado? O nome dele era Deucalion, que por ser Deucalion. mortal foi destinado a viver entre os homens. Ah, Mas, sendo filho de dois deuses, tinha muitos dons que o tornavam especial. ele era um permitindo semideus, que ele se né? destacasse entre a população. Mas agora voltando ao Olimpo. Os deuses estavam sempre observando a humanidade, que a essa altura já tinha se deteriorado absurdamente. Ladrões, traidores, assassinos. Então, em determinado momento, Zeus reúne o Conselho do Olimpo e diz que a perversidade do homem passou dos limites. Daí ele vai Sugerindo que querer... eles fossem exterminados Meu e que uma Deus. nova raça de seres humanos fosse criada. E a princípio os deuses ficaram relutantes, porque ainda haviam pessoas boas na Terra. Mas a quantidade tinha se tornado tão pequena que no fim eles acabaram aceitando. Então, antes de executar a sentença, Zeus subiu até a montanha onde Prometeu estava aprisionado. E chegando lá, ele disse: Vai se gabar ainda. Querido, eu espero que você esteja alimentando corretamente a minha águia. Mesmo que seja com a sua carne imunda de titã. Enfim, eu tenho uma novidade para te contar. O Conselho do Olimpo acabou de concordar com o extermínio da raça humana. Hã? Isso! Olhe nos meus olhos enquanto eu falo com você. Por tempo demais eu tolerei essa raça insolente. Você Deus acha é mesmo que muito algumas vingativo. poucas oferendas insignificantes justificam sua existência? Eu passei muito tempo esperando por esse dia. Ou melhor, planejando. Você sempre tratou a humanidade como um filho, Prometeu.
E tendo essa personalidade desobediente, eu sabia que a partir do momento que eu privasse a sua criação do fogo, não demoraria muito para que papai corresse ao resgate. O que, por sua vez, me deu a desculpa perfeita para tirar Caralho. do lugar. Então, Ele é o considerando Kira? homem fora do meu caminho, eu só precisava convencer o Conselho do Olimpo, o que não seria uma tarefa fácil, pois por algum motivo a maioria deles criou um afeto por esses réis mortais. E é aí que Música do entra Death Note? Pandora, a chave do meu plano. Eu lhe entreguei a caixa, a culpa caiu sobre ela, e a humanidade se tornou tão perversa que o Conselho do Olimpo não teve opção a não ser aceitar minha proposta. E não se preocupe, Prometeu. Para convencê-los a eliminar a raça humana, eu garanti que Hefesto iria criar uma nova. Mas dessa vez, será sob minha supervisão. E assim, farei uma versão melhorada do homem. Mais obediente, mais servil, que entenda sua insignificância e cultue os deuses apropriadamente. E foi assim que nós nasceu? Então, com um simples dilúvio, esse problema finalmente estará resolvido. Ah, aí, E a dilúvio. propósito, Dilúvio o seu da filho Bíblia vive com também. os humanos, não vive? Mais um mortalzinho medíocre. Fico feliz de ter o exilado ao mundo dos homens. Bom, chegou a hora. Cada um desses vermes, culpados e inocentes, todos irão perecer ao estalar dos meus dedos. Ele fez começar a chover. Mas o que Zeus não sabia era que Prometeu tinha o dom da profecia, fazendo com que ele recebesse visões de qualquer mal que pudesse acontecer com seus descendentes e também permitindo que ele se comunicasse profeticamente com eles. Então, antes mesmo que as nuvens de tempestade começassem a se formar, Prometeu secretamente enviou uma mensagem divina para seu filho. O Deucalion. E nessa mensagem, Prometeu avisou do desastre que estava E prestes aí, a filhote, acontecer tudo bem? e Te chamei pra aconselhou seu filho avisar. a preparar uma arca Metido Olimpo para vai que vir um eles sua toró. nada se salvassem. Então Deucalion, Ah, sendo não, um homem mano. justo, tenta avisar as pessoas da calamidade que se aproximava. Mas tudo que recebeu foi desdém. Com isso, o casal rapidamente enche o barco com suprimentos e faltando pouco tempo para que a inundação tomasse proporções O Deucalion vai ser pelejam em alto mar. o... A chuva então se intensifica e as pessoas começam a perceber a gravidade da situação. Mas a essa altura Esqueci o nome. já era tarde demais. O Noé? Vai ser o Os dias Noé, vão se né? passando, e Deucalion e sua esposa continuam à deriva, vendo apenas Igual o o mar Noé. até onde o horizonte alcança. Enquanto isso, Zeus descobre que eles sobreviveram e fica putaço, a ponto de mais uma vez reunir o Conselho do Olimpo e dizer que esses dois também tinham que ser exterminados. Mas, percebendo que o casal tinha bom coração, a proposta de Zeus foi recusada. Se fudeu, Zeus. Mais alguns dias se passam, o nível da água finalmente começa a baixar e eles encontram o topo do Monte Etna, oficializando o fim do dilúvio. Aí, obviamente, esse casal foi responsável por repopular a Terra, concluindo a história. Mas, pra quem e gosta de aqueles que cronologia, o Hefesto válido criou? mencionar que a caixa de Pandora foi aberta antes do ataque do Tifão e o dilúvio aconteceu depois do rapto de Perséfone. Agora, pra Ah, finalizar, é interessante notar duas coisas. caralho, não sabia A disso. primeira é que dá pra traçar um paralelo entre essa história e alguns eventos da religião cristã. Sim, Como, por exemplo, com o Noé, dilúvio, onde apenas dilúvio. uma família se salva em uma arca. Sim. Pandora, que assim como Eva foi a primeira mulher... No fundo, todas uma as tentação mitologias desobedecendo a ordem de uma entidade tem uma superior. ligação E se por você trás. forçar um pouquinho a barra, dá até pra dizer que Prometeu foi uma divindade que por amor se sacrificou pela humanidade, sendo no final preso e condenado. E a Exato. segunda coisa que é interessante perceber é que nem sempre os deuses do Olimpo estavam de acordo. Na verdade, tem rivalidades ferrenhas entre alguns deles. Sendo que uma das maiores surgiu em uma competição entre tio e sobrinha. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Quem é? Até mais! Bora conferir agora o próximo. Uma semana antes do no submundo? Ué. Finalmente eu terminei tudo. Cada defunto no seu lugar, toda a papelada preenchida. Daí vai encher de novo. Nem acredito que finalmente O dilúvio. eu e Perséfone vamos conseguir tirar as nossas férias nos Campos Elíseos. Vão ser só 2 dias, mas não tem problema. Vai ser maravilhoso. Eu só preciso que por um fim de semana nenhuma desgraça aconteça. Caralho, pobre do Filho Hades. da puta! Pobre do E aí, Hades. pessoal? Muito bom o vídeo. Deixei meu like. Mano, Zeus é um grande arrombado, cara. Olha todas as merdas que ele fez. Eu já sabia da história da Caixa de Pandora.
mas não sabia 100% direito como que tinha acontecido e nem a cronologia ali que ele falou. Então, realmente dá pra ver como o Zeus é vingativo, como o Zeus era esperto também. Tem que se ressaltar isso, ele era muito esperto e estrategista e jogador, porque ele fez tudo exatamente e tudo aconteceu exatamente como ele queria, e daí no final de tudo ele não recebeu a culpa ficou pra Pandora, e no final de tudo eu não entendi como sobrou um casal e alguns animais ali dentro daquela arca, igual dá pra fazer uma semelhança com a história de Noé. Então eles não foram totalmente aniquilados, aquela raça humana, mas ainda assim Hefesto criou a outra que Zeus pediu, né? Foi isso que eu entendi. Então no final das contas ficou aquela raça e a raça do Hefesto, as duas continuaram vivendo, e daí em algum momento elas se cruzaram também, ou não. E depois disso veio o Tifão, veio o sequestro de Perséfone e as outras coisas. Mas ainda assim, eu gosto muito desse teatrinho que ele faz ali no meio do vídeo, é muito bom. O humor que ele traz no vídeo, a explicação clean, limpa e rápida é muito bom. Por isso que eu gosto muito dos vídeos dele. E realmente tá martelado, Zeus é o maior arrombado e o maior vilão da mitologia grega. Mas sem muita enrolação, bora reagir o próximo, que o nome é A História de Poseidon. Então, vai contar a história de Poseidon, e o Poseidon é esse tio que tem uma rivalidade com alguma sobrinha, que vamos agora descobrir qual é. Eu chutaria que é a Atena, mas não tenho certeza. Mas então, bora lá. Salve. No vídeo de hoje eu vou contar a história de Poseidon, o deus dos mares. Ou como eu gosto de chamar, o Aquaman do Olimpo. Aquaman do Olimpo. Eu não gosto do Aquaman, eu acho ele um herói muito bosta. Mas o Poseidon acho que é forte. Pra quem não tá muito por dentro da mitologia grega, eu acho que é válido fazer uma recapitulação da história. Tá. Gaia, a deusa do planeta Terra, junto com Urano, o deus dos céus, teve 12 filhos, os chamados Titãs. Mas, percebendo as injustiças de seu marido, Gaia pede que Cronos, na calada da noite, castre o seu pai. E ele aceita o serviço. Porém, para a surpresa de sua mãe, logo após a queda de Urano, Cronos assume o trono do pai, se tornando um rei tirano. Na sequência, o deus do tempo se casa com sua irmã Reia, a deusa da maternidade, e, com medo de ser futuramente destronado, começa a devorar seus filhos assim que nascem, incluindo Poseidon. Mas, quando chegou a sexta criança, Reia esconde o bebê e entrega uma rocha no lugar. E Cronos, demonstrando o porquê de não ser o deus da inteligência, engole sem perceber. Conclusão, esse garotinho era Zeus, e quando cresce ele liberta seus irmãos e inicia uma rebelião contra o pai. Então, com o apoio de seus irmãos Poseidon e Hades, e equipados com as armas feitas pelos Ciclopes, no caso, os raios, o tridente mágico e o alma da escuridão, derrotam os titãs e assumem os cargos mais importantes entre os deuses: o céu, o submundo e, obviamente, o mar. Tendo dito isso, a gente pode começar a falar sobre o Aquaman do Olimpo. Até, vamos fechar a analogia. O líder confiante e imponente, o solitário mal-humorado e sombrio, o jovem veloz e piadista, e, obviamente, o Zé da Água que faz de tudo pra ser levado a sério, mas quase ninguém leva. Mas vamos lá. Além de ser o deus dos mares, Poseidon também é o deus dos terremotos. Por que terremoto? No chão, causando rupturas e podendo elevar ou afundar a terra debaixo d'água. Olha isso, ele era mais forte que o Zeus, se pá. O deus dos cavalos. Até porque, segundo a mitologia, foi ele que criou esse animal como um presente para os gregos com o intuito de ajudar nas suas tarefas diárias. E ele mesmo muitas vezes é retratado montando ou sendo puxado por cavalos marinhos, também conhecidos como hipocampos, e dependendo do humor dele, mandando maremotos com forma de equinos. Agora a gente tem que falar um pouco sobre a personalidade dele. Porque Poseidon é conhecido por ser extremamente temperamental e impulsivo, simbolizando a instabilidade e o perigo dos mares. Tanto que chegou um momento que ele estava tão irritado que ele começou a causar terremotos e tsunamis no mundo inteiro. O que, obviamente, foi incomodando os outros deuses. Então, percebendo isso, Zeus tem uma ideia de como acalmá-lo. Lá vem o teatrinho. Poseidon? Que foi? Eu notei que você anda um pouco incomodado. Tá bebendo uma bebida azul ali. Então, penso que agora talvez seja uma boa hora de você arranjar alguém para cuidar de você. Uma esposa, talvez. E você acha que consegue arranjar alguém que me satisfaça? Sim.
Me surpreenda. Então Zeus, que já sabia onde procurar, foi falar com seu tio Nereu, filho de Gaia, e Pontos. Quem que é Nereu? Por sua vez, se sente honrado de oferecer Ele é uma suas ilha? 50 filhas, as chamadas Nereidas, para que casasse com Poseidon, um deus do Olimpo. Aí Zeus conta isso pro irmão, ele vai até o mar onde elas vivem, e lá ele escolhe Elas eram sereia? Anfitrite, a mais bela e carinhosa dentre suas irmãs. Mas o problema é que Poseidon era tão rude e impulsivo que ela não quis ficar com ele e acabou indo se esconder no mar. O que deixou ele mais irritado ainda e causando mais desastre. Porque ela não na ia praia. conseguir se esconder no mar, Aí, né? essa questão só foi se resolver quando ele mandou seu fiel golfinho Delfim para encontrar Delfim. e convencer Anfitrite. Ou seja, até um golfinho se provou mais inteligente e persuasivo do que o nosso querido deus dos mares. Cuidado pra não ser o boto Aí ela cor-de-rosa. aceita se casar com Poseidon e se torna a rainha dos mares, que veio para aplacar a fúria de seu marido, simbolizando as águas calmas. E para homenagear Delfim pela sua ajuda, ele recebeu uma constelação, que realmente existe. Aí, Legal. com sua esposa, Poseidon tem um filho, chamado Tritão, que serviu de inspiração para o conto de Hans Christian Andersen e sua adaptação da Disney, A Pequena Sereia. O que, tecnicamente, faz com que Ariel E veio seja daí neta todos de os Poseidon tritões. e prima sobrinha de Hércules. Metade humano, metade Mas peixe. fora o Tritão, o rei dos mares também teve filhos com outras deusas. Como, por exemplo, Deméter, a deusa da agricultura, Irmã dele. com a qual ele, sem consentimento, gerou Despina. E essa divindade tem uma história bem interessante, porque assim que ela nasceu, ela foi abandonada pelos pais. No caso, Poseidon abandonou porque ele é um babaca, e Deméter abandonou porque Ele tava ela com estava raiva. muito preocupada em encontrar a sua outra filha Perséfone, Nossa, que naquele daí período abandonou tinha sido outra. raptada por Hades. E Aí por ela causa trollou, disso, hein? Despina criou um rancor muito grande pelos seus pais e também pela sua irmã, que recebeu todo o amor que ela queria. Então, toda vez que Perséfone ia pro submundo, conforme o combinado entre Zeus e Hades, Despina ela se da aproveitava neve. da ausência de sua irmã e também da negligência de sua mãe em cuidar da terra nesse período, para causar geadas que matavam as flores e plantações. Ela dá destruindo geada. o que as duas passaram meses cuidando. Então, da mesma forma Muito que legal Perséfone é a essa deusa da história e primavera, essas sua irmã relações Despina entre é a elas. deusa do inverno. Mas agora voltando ao Poseidon. O rei dos mares também participa de várias histórias famosas da mitologia grega. Como, por exemplo, auxiliando Zeus com o dilúvio, subindo as marés na conclusão da história da Caixa de Pandora, Uhum. criando monstros marinhos como Caríbides, que colocou em risco a vida de vários heróis, Caríbides. dentre outras histórias. Vocês me que falaram são tão que o importantes Kraken não vale a pena eu contar é da aqui. mitologia nórdica, né? Futuramente, elas vão receber Igual episódios próprios a- da mitologia. Mas, pra a- não deixar vocês na mão, a primeira eu vou Jormungand, contar agora. né? Na Grécia Antiga, havia uma cidade chamada Cecrópia. Cecrópia. Nomeada assim em homenagem ao seu fundador, Cécrope. Quem que era E sim, Cecrópia? ele tinha corpo de cobra, mas isso não veio ao caso agora. Caralho. O que importa é que ela era uma cidade muito bela e muito bem desenvolvida E economicamente, era filho de Gorgon, né? chegando a ter supremacia entre as outras cidades gregas. Então, alguns deuses do Olimpo começaram a almejar essa metrópole, querendo que ela fosse renomeada em sua homenagem, sendo que os principais pretendentes eram Poseidon e Atena. E para resolver essa questão, os dois decidiram fazer uma disputa. Aquele que desse o melhor presente para a cidade faria com que ela recebesse o seu nome. Aí algum tempo se passa e chega o dia da competição. Então, o rei Cécrope reúne todos os habitantes na parte mais alta da cidade para testemunhar essa competição divina, e com a rivalidade no máximo, Poseidon e Atena se encontram. Atena! Olá, querido tio Poseidon. A minha Atena é francesa. Um dia lindo esse, não acha? Não venha com conversa fiada, garota. Você nem deveria estar aqui. Devia estar se escondendo atrás da saia de sua mãe. Ou melhor, você faria isso se seu pai não a tivesse devorado. Eu não só não preciso de nenhum homem, como também não preciso de nenhuma mulher para cuidar de mim. Ao contrário de você, que precisou de um golfinho para conseguir uma esposa. Meça suas palavras, Atena. Você não sabe com quem está falando. Eu já estava enfrentando titãs muito antes de você nascer. Se não acredita, pergunte a Perses qual é o gosto do meu tridente. Perses? Quem é Perses? Frutos do mar? E com Tem isso, gosto de a camarão? disputa começa. Poseidon, sendo o primeiro, subiu no alto de uma montanha e cravou seu tridente em uma rocha, fazendo com que um turbilhão de água surgisse dali, gerando uma deslumbrante catarata. Então, E quem que surgiu acostumados com as as secas de sua cachoeiras? cidade, os habitantes de Cecrópia ficam maravilhados com essa obra divina. Até que em determinado momento, o rei Cécrope se aproxima da cachoeira, bebe da fonte e imediatamente cospe, constatando que a água era salgada. Até porque Poseidon é o deus do mar e não da água mineral. Então, chega a vez de Atena. Ela calmamente anda até um campo aberto e planta uma semente. E dela cresce uma árvore. Ela não era grande,
e com seu tronco retorcido, nem particularmente bonita. O que deixou o povo meio confuso. Tipo, grande coisa, uma árvore. As Mas foi aí que frutas. Atena se aproximou e explicou que ela havia criado a primeira oliveira. Uma planta capaz de resistir às secas e de rebrotar depois de destruída pelo fogo. Sua madeira é muito resistente e dos seus frutos é extraído o azeite, que pode ser usado Caralho. como alimento, sendo um fortificante para os músculos Não sabia dos atletas e dos guerreiros, que oliveira e como era tão combustível pica. para iluminar as casas e os templos. O povo então não teve dúvida. Por decisão unânime, considerou Atena a vencedora. Uau! E ao lado da oliveira Muito esperta, ergueu um Atena. santuário em sua homenagem. A partir daí, Daí virou Cecrópia Atenas. passou a ser chamada de Atenas, Que legal. capital da Grécia. Muito E maneiro. agora tem uma curiosidade bem interessante. Se hoje você visitar essa capital, em um dos pontos mais altos dela você vai encontrar a Acrópole de Atenas, que é uma colina rochosa abrigando um conjunto de templos construídos em homenagem à deusa da sabedoria e padroeira da cidade. Mas a parte interessante é que ao lado de um deles tem uma oliveira, que há 2.500 anos é replantada nesse mesmo lugar em homenagem a esse mito. Sendo que a mais Caralho. recente, que se mantém até hoje, foi replantada em 1952 a partir de um ramo salvo da destruição causada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas como o foco do vídeo é o Poseidon, é válido mencionar que ele não ficou nem um pouco feliz com essa derrota. Na verdade, ele criou um ódio gigantesco pela Atena. E sendo extremamente temperamental e impulsivo, ele não ia deixar barato. O que ele fez? Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! Semana que vem nós vamos descobrir, hein? Ih, rapaz, no Palácio Submarino do Poseidon. Lá vai ter ele querendo bolar vingança. Bebendo uma vodka azul. Tão petulante, tão orgulhosa, prezando tanto por seu templo sagrado, seu tão valioso santuário imaculado. Ela que me aguarde. Ih, rapaz. E aí, pessoal? Rapaz, o Poseidon bebia a bebida do zóio. Descobrimos isso agora. Mas, enfim, mano. Eu, obviamente, sabia quem que era Poseidon. Já tinha visto a história do surgimento dele ali nos vídeos anteriores. Mas eu não sabia direito a história dele. Muito legal a história dele. Eu sempre achei que... Eu sempre tinha pra mim que realmente o Poseidon era o mais arrogante de todos. Porque em todas as paradas que eu já vi, todas as obras, sempre o Poseidon ele era o mais arrogante, mas Hades era o pior, era o mais mal. Mas aí, vendo a verdade, a gente descobre que o Hades sempre foi o crucificado da história, né? Que ele não era ruim como diziam, e que o pior de todos era, na verdade, Zeus, mas ainda assim Poseidon era muito arrogante. E eu já tinha visto esse negócio de que ele sempre era representado com cavalos, mas nunca tinha entendido o porquê, agora acabei descobrindo. Não sabia dessa rinha que ele tinha com a Atena e de como a cidade de Atenas recebeu o nome de Atenas. Então, muito interessante e muito legal. E aquela esposa que ele teve, que não quis ele, mas depois acabou ficando com ele, eu pensava que ela seria a Medusa. Mas aqui no final do próximo vídeo tá dizendo a tragédia de Medusa. Então ela não era Medusa, provavelmente, e alguma outra vai ser Medusa. E eu já sabia, meio por cima, que Poseidon tinha culpa no cartório em relação com a Medusa. Então aí nós vamos descobrir agora o porquê. Aí vai nos explicar. Então semana que vem eu vou estar trazendo esse próximo vídeo e mais algum outro também, que eu sempre trago aí um 2 em 1 aí do Guilherme Analisa. Então já me deixem nos comentários se vocês estão gostando aí dos reacts. E deixe também alguma outra sugestão que eu posso estar vendo de estar trazendo aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que eu sempre deixo aí na descrição o link no final do vídeo também. E também convidar vocês a estarem passando lá nas minhas lives, o canal vai estar passando aí embaixo e fixado aí na descrição dos comentários. E também convidar vocês a estarem passando no meu outro canal, o Aqui Nerd. Lá tô sempre trazendo conteúdo sobre filmes, mangás, séries, animes, conteúdo em geral. Então passem lá, se inscrevam, isso ajuda demais. O link do canal vai estar fixado aí na descrição dos comentários também. Mas em geral é isso, tamo junto, um forte abraço e até mais.